Vai Éder, chuta! Gol! 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 Campeões! Nós somos campeões! Este vídeo é especial. Faz hoje exatamente 9 anos desde que um golo mudou completamente o legado futebolístico de uma nação. Um remate fora da rua vindo de um jogador alvo de toda a piada e crítica, vindo de um avançado que não marcava golos. Um homem que provocava frustração agora metia um povo inteiro a cantar golo no meio de sorrisos e choros. Pouco mais de 10 minutos depois, a ansiedade transformou-se em alegria pura e acredito que todos vocês, portugueses que estão a ver este vídeo, conseguem viajar imediatamente no tempo até o momento em que o árbitro soprou o apito uma última vez. São jogos como este que deixam claro de forma pura e evidente que isto não é só um jogo. É uma montanha russa de emoções que nos faz sonhar e vibrar no meio da monotonia do dia-a-dia. São as memórias que ficam. E hoje vamos falar sobre isso. No momento em que a energia está negativa, nenhum fã de futebol, muito menos português, está muito alegre neste momento, face às circunstâncias. A verdade é que nestes dias mais negros, quando tudo parece cinzento e injusto, o futebol não resolve nada, mas ajuda a lembrar que já sorrimos, já vibramos, já acreditamos. A morte do Diogo Jota tocou em todos nós, porque eram nós. Um puto que lutou por cada centímetro que alcançou, que carregava o nosso emblema com garra, um jogador que viveu os nossos sonhos. E por isso mesmo, nestes momentos, vale a pena voltar atrás e reviver esses mesmos sonhos. Voltar àquele verão mágico onde contra tudo e contra todos Portugal encontrou a sua maior alegria dentro de um relvado. Mas ao contrário do que a nostalgia nos leva a pensar, as coisas estiveram longe de estar bem durante grande parte do tempo. Logo à partida, Portugal ia para o Euro sem Fábio Coentrão, Tiago e Bernardo Silva, jogadores que tinham estado em grande plano durante a qualificação, e apesar do grupo aparentemente fácil, começámos logo da pior maneira possível. Que moral! Logo a abrir o Euro, Portugal e Ronaldo foram imediatamente o cu da piada. O Ronaldo bateu todos os livros, desperdiçou-os todos e ainda falhou uma excelente chance quando ele cabeceou diretamente contra o Alderson. E para piorar, no final do jogo demonstrou péssimo fair play, recusando mesmo trocar a camisola com o capitão adversário. Muitos de nós talvez esperássemos uma mudança de atitude no segundo jogo, uma entrada mais autoritária, com mais vontade de ser protagonistas e, tecnicamente aconteceu. Portugal rematou 23 vezes contra a Áustria. Mas ou a pontaria era péssima, ou então Halmer agigantava-se e frustrava cada vez mais Ronaldo, que até então parecia que nada lhe corria bem. Até da marca dos 11 metros, da mesma marca onde há 3 semanas se lava mais uma Champions para o seu currículo, Ronaldo desperdiça. E assim, como nem o mais negativo analista imaginaria, Portugal estava em sério risco de ficar pela fase de grupos. No primeiro torneio, onde até 4 dos 6 terceiros lugares avançavam para os oitavos. Era ridículo, mas sei lá, o último jogo era contra a Hungria. De certeza que agora Portugal acordava, o Ronaldo tirava uma performance digna de uma bola de ouro do olho do cu e mais uma vez passávamos esta merda à rasca. Ia ser quem? O careca de cerolas que nos ia parar? Por icónico que ele seja, não foi ele. Mas por algum motivo divino, tudo correu bem aos húngaros. Fora da área, era o velhinho de Zoltán Guerra a ter um último vislumbre dos tempos áureos no Fulham. Era a cabeça do William, o ombro do André Gomes, as pernas do Eliseu e do Nani que tanto deram como tiraram. Tudo estava contra nós. Valeu o brilhantismo individual de Ronaldo, que com 2 gestos técnicos fenomenais salvou Portugal. Mas as caras no final do jogo diziam tudo. Os olhares espelhavam vergonha, insegurança. É verdade que passámos, mas como é que é possível ter a mesma fé que Fernando Santos pregava desde o início a jogarmos tão pobremente? A vergonha em Lyon contrastava com a euforia em Paris. No outro jogo do grupo, Traustassen destruía as cordas vocais dos seus compatriotas, muitos dos quais estavam a deslocar em peso a este Euro. Era difícil não simpatizar com eles, mas uma coisa sempre me fez confusão. Este golo selou o triunfo e a consequente passagem aos oitavos, mas derradeiramente aquele golo atirou-os para o caminho difícil da fase eliminar. Caso a Islândia tivesse empatado, seria Portugal a ficar no caminho da Inglaterra, da França, da Alemanha, enquanto a Islândia talvez tivesse tido a oportunidade de atingir algo ainda mais épico do que a caminhada histórica que nos fez vibrar a todos.
A verdade é que esse gol colocou-nos no caminho mais fácil, mas o nosso primeiro jogo contra a Croácia foi, a meu ver, bem mais problemático do que seria contra a Inglaterra. Não nos valia de nada ter jogadores com melhor currículo, melhor cotados no mercado, nem mesmo a bola de ouro. Portugal levou o banho de bola da Croácia durante grande parte do tempo, até que uma chama se acendeu em campo. Renato Sanches entrou e consigo tudo levou à frente. Era impressionante a garra de cada arrancada que dava pelo terreno fora e numa dessas arrancadas quase aos 120 minutos, Renato encontrou Ronaldo, que passou para um irmão de uma vida inteira e Quaresma não desperdiçou. Não jogámos nada novamente. Só sabíamos defender, éramos uma vergonha para o futebol, os underdogs pelos quais ninguém torcia. Mas o que é que isso importa? Essa animosidade só nos uniu mais. Portistas, benfiquistas, sportinguistas, não importa quem apoiavas. Estávamos fartos de ser o little bro do convívio dos grandes. Estávamos fartos de quase chegar lá. E não nos importávamos nem um bocadinho que o não jogar um caralho nos desse o troféu internacional sénior que sempre falhámos em conquistar. This is Grosicki, looking for Lewandowski. Oh, yes! Mas foda-se, assim ficava difícil acreditar. Mais uma vez, Renato Sanches voltou a trazer explosividade no meio da monotonia e austeridade tática de Fernando Santos e empatou o jogo. Mas, como foi regra nos últimos 4 jogos, Portugal não conseguiu sair do tempo regulamentar com uma vitória e apesar de uma nova forte investida no prolongamento, desta vez seria a lotaria dos penaltis a decidir o nosso destino. E aí, como líder, Ronaldo agigantou-se. Muitos de vocês conhecem o icónico anda a bater, anda. Tu bates bem, perdemos que se foda, anda. mas talvez não conheçam a backstory. Praticamente há 4 anos naquela data, João Moutinho rematava a imagem de Casillas num penalti decisivo num dos jogos onde a Espanha, no seu prime absoluto, mais teve dificuldades. Portugal fez por ganhar aquele jogo, mas a sorte sorriu à Espanha. É difícil superar, mas Ronaldo fez o que nós esperámos de qualquer líder. E remate após remate, vimos a confiança nos rostos portugueses até que finalmente Patrício defendeu e Quaresma por fim não tremeu. A final estava já ali. Mas se bem que o país de Gales não fosse um nome que inspirasse medo como uma França ou a Alemanha, era uma equipa que tinha eliminado a geração de ouro da Bélgica e era liderada por Gareth Bale, um dos melhores jogadores da atualidade. A fase era mais avançada. A pressão agora é que devia ser mais alta do que nunca, mas pela primeira vez Portugal esteve verdadeiramente sob controle. Mas a verdade é que essa vitória, por muito desvalorizada que fosse internacionalmente, para nós valia uma chance justa para reescrever a história. Claro que não éramos favoritos. 12 anos atrás, Portugal vivia uma festa. Euro em casa, bandeiras à janela, um adversário acessível entre nós e o troféu. No entanto, tudo acabou da pior maneira possível. Enquanto agora, estávamos num território onde, como povo, nunca nos sentimos em casa. Onde éramos cidadãos de segunda, que só serviam para fazer o que os franceses não queriam fazer. Íamos contra uma seleção que já se autodeclarava campeã europeia. Era uma França em velocidade cruzeiro. Com o Griezmann a fazer rage baiting antes de rage baiting ser uma cena, era o Pogba com os dribbles, o Payet vindo da época da sua vida, o Sissoko prestes a fazer os Spurs quebrarem o banco por ele. Já Portugal tinha sido bom defensivamente, mas não tinha capacidade individual para competir de igual para igual com a França e isso ficou patente desde o início do jogo. Só que, infelizmente, o sufoco francês inicial iria ser a menor das preocupações. Ao minuto 8, Ronaldo sofreu um toque que deixou toda uma nação em suspense. Será grave? Será que dá para continuar? O que será de nós sem ele? Eu, pessoalmente, nunca mais me hei de esquecer do sinal ao banco, dele a remover a braçadeira, a traça no olho sem reação e as lágrimas transformaram as vaias de um estado inteiro num mar de aplausos para um homem que, talvez naquele momento, tenha visto o seu maior sonho evaporar-se à sua frente. Mas esse revés, em vez de roubar a seleção, só uniu mais. Foi como se os jogadores tivessem coletivamente pensado que agora não era uma questão de querer ganhar a final, nós tínhamos de ganhar. E investida após investida, São Patrício resistiu. E mesmo quando o nosso santo milagreiro estava batido, parecia que um poder maior dava uma perninha por nós naquela noite. No prolongamento, a história foi outra. A França tinha gasto tudo em 90 minutos de um só sentido e acabou por dar espaço para Portugal se atrever. E com algum espaço, sem denunciar, a substituição que tantos criticaram meia hora antes levava Portugal à loucura. Vai Éder, chuta! Gol! A partir daqui, confesso, está tudo um pouco desfocado.
A ansiedade do momento desfocou a minha memória e a única coisa que me lembro vivamente é do Ronaldo, com a perna enfaixada, a mancar na touchline e a berrar as instruções de Fernando Santos para o campo que nenhum de nós enfrenta um ecrã. Aquele abanão em êxtase a Fernando Santos era um espelho de muitos de nós, à beira de um familiar, de um amigo, de alguém especial, muitos que se calhar já nem cá estão, mas que naquele momento no tempo partilharam connosco a felicidade de uma vez que seja na nossa vida, podemos dizer de peito cheio que somos os melhores. Nunca mais nos tirariam isto. Por todo o português menosprezado lá fora, por todo o jovem português sem rumo na própria pátria. Aquele foi o dia em que, independentemente do que se passasse na nossa vida, o dia seguinte foi um bocadinho melhor. Fomos um bocado menos críticos do que é nosso e, derradeiramente, fomos todos felizes, nem que fosse apenas algo temporário. 10 de julho é um dia que nunca mais esquecerei, e em momentos que vivemos agora, serve como alento e como um lembrete de que, mesmo que não seja já, havemos de voltar a sorrir e festejar. 2026 está já aí à porta. Pela primeira vez em muito tempo, dá gosto ver a seleção jogar. Será no 10º aniversário que conquistamos algo ainda maior? Obrigado por assistirem